As mãos deles se encontraram no meio do campo vazio, dedos entrelaçados num aperto firme que selava acordo que nenhum homem deveria fazer. E Clara observava de 3 metros de distância, com olhos que não conseguiam acreditar no que estava vendo. Não conseguiam processar que o marido dela, Roberto, o homem com quem tinha dividido vida por 15 anos, o homem que tinha jurado amar e proteger ela, estava ali apertando mão de Martim, o vizinho, fechando o negócio onde ela, Clara, era a moeda de troca, era o pagamento. Era a mercadoria sendo transferida de um dono para outro, como se fosse saco de milho ou cabeça de gado. Roberto tinha 45 anos e rosto marcado por 2 anos de seca que tinha destruído tudo que ele construiu em 20 anos de trabalho. A fazenda de 20 hectares que tinha herdado do pai estava seca, terra rachada, plantação morta, gado vendido por preço de desespero. E a dívida, aquela dívida maldita que tinha feito com a agiota, achando que ia conseguir pagar quando chuva voltasse, tinha crescido de 50 mil para 300 mil reais, com juros abusivos que dobravam a cada mês que passava sem pagamento. Clara tinha 38 anos e tinha trabalhado lado a lado com Roberto durante todo o casamento. Acordava antes do sol nascer para cuidar dos animais. Plantava, colhia, administrava a casa, fazia tudo que marido fazia e mais um pouco, mas nunca tinha sido consultada sobre a dívida. Roberto tinha escondido dela. Tinha achado que conseguiria resolver sozinho, que era responsabilidade dele proteger ela dos problemas. E agora estava ali, sem ter protegido nada, tendo que entregar ela para outro homem como forma de pagamento. Martim tinha 40 anos e era vizinho que morava a 5 quilômetros dali. Fazenda dele também tinha sofrido com seca, mas ele tinha conseguido segurar melhor. Tinha economias, tinha planejamento. E quando soube da situação de Roberto, quando o agiota começou a ameaçar que ia tomar a fazenda e a esposa do vizinho como pagamento, Martim apareceu com proposta que soou como salvação, mas que parecia humilhação disfarçada. Proposta era que ele pagaria a dívida toda com o agiota, 300 mil reais que Roberto jamais conseguiria juntar, e em troca Clara viria trabalhar para ele por 2 anos. Moraria na casa dele, cuidaria da casa, da comida, faria o trabalho que a esposa dele fazia antes de morrer 3 anos atrás. E depois dos 2 anos estaria livre para voltar. Dívida paga, acordo encerrado. Roberto tinha recusado no começo. Tinha dito que jamais faria aquilo, que não ia vender a esposa como se fosse objeto. Mas então o agiota apareceu, homem cruel chamado Severino, que tinha 4 capangas armados, e disse que se dívida não fosse paga até fim da semana, ele ia tomar a fazenda, ia matar Roberto, ia levar Clara do mesmo jeito. Não para trabalhar, mas para outra coisa. E deixou claro, sem precisar explicar o que era essa outra coisa. Deixou implícito na forma que olhou para Clara, no sorriso torto que apareceu no rosto dele, e Roberto entendeu que destino que Severino reservava para a esposa dele era pior que morte. E foi assim que Roberto ficou preso entre 2 escolhas impossíveis: deixar a agiota levar Clara para destino terrível ou aceitar proposta de Martim, que pelo menos garantia que ela seria tratada com respeito. Seria só trabalho doméstico, nada mais, e Martim tinha jurado isso. Tinha dado palavra de homem, e Roberto conhecia ele há anos. Sabia que era homem de palavra, então escolheu o que parecia ser mal menor. Aceitou proposta e não consultou Clara. Não deu a ela direito de opinar sobre própria vida. Simplesmente decidiu e anunciou. E quando Clara descobriu, quando Roberto chegou em casa e disse: "Clara, a gente tem que conversar. Eu resolvi a questão da dívida. Você vai ficar 2 anos trabalhando na casa do Martim e depois volta." Ela não conseguiu falar por 1 minuto inteiro. Ficou olhando para marido, tentando entender se tinha ouvido certo, se ele realmente estava dizendo que tinha negociado ela, que tinha decidido a vida dela sem perguntar, que tinha reduzido ela a objeto de troca. Clara finalmente encontrou voz e disse: "Você fez o quê? Você me vendeu. Você me vendeu para o vizinho como se eu fosse gado." E Roberto tentou explicar. Tentou dizer que não era assim, que era só trabalho.
que Martim era homem de respeito, que era isso ou deixar Severino levar ela e fazer coisa pior. Mas Clara não queria ouvir desculpas, não queria ouvir justificativas, porque não importava qual era a situação, não importava quão desesperada era a escolha, ele não tinha direito de decidir por ela. Ela era esposa dele, não propriedade dele. E o fato de ele não entender isso, o fato de ele achar que estava protegendo ela, tomando decisão sozinho, mostrava que mesmo depois de 15 anos juntos, ele ainda via ela como alguém que precisava ser protegida, em vez de alguém que deveria ser consultada. Antes de continuarmos esta história, que vai te fazer questionar conceitos de amor, proteção, autonomia e o que significa realmente respeitar sua parceira, eu preciso saber de você que está me ouvindo agora. De qual cidade você está nos acompanhando? Se você está ouvindo de Goiás, do Mato Grosso, do interior de Minas Gerais, de qualquer lugar deste país onde ainda existe essa ideia de que homem decide e mulher obedece, deixe seu like agora. Mostre que você faz parte desta comunidade de pessoas que entendem que relacionamento é parceria entre iguais, não é protetorado onde um decide pelo outro. Que entendem que amar alguém significa respeitar a autonomia dessa pessoa, mesmo em situações difíceis. Se inscreva neste canal porque toda semana eu trago histórias que vão te fazer repensar conceitos que você talvez tenha herdado sem questionar, que vão te mostrar que boas intenções não justificam desrespeito, que vão te ensinar que parceria de verdade exige consulta, diálogo, decisão conjunta. Agora vamos descobrir juntos o que realmente estava acontecendo naquele acordo. Quem era Martim de verdade e, principalmente, como aquela situação impossível se transformou em lição sobre respeito, autonomia e o que significa amar alguém de verdade. As mãos deles se encontraram no meio do campo vazio, dedos entrelaçados num aperto firme que selava acordo que nenhum homem deveria fazer. E Clara observava de 3 metros de distância, com olhos que não conseguiam acreditar no que estava vendo. Não conseguiam processar que o marido dela, Roberto, o homem com quem tinha dividido vida por 15 anos, o homem que tinha jurado amar e proteger ela, estava ali apertando mão de Martim, o vizinho, fechando o negócio onde ela, Clara, era a moeda de troca, era o pagamento, era a mercadoria sendo transferida de um dono para outro, como se fosse saco de milho ou cabeça de gado. Roberto tinha 45 anos e rosto marcado por 2 anos de seca que tinha destruído tudo que ele construiu em 20 anos de trabalho. A fazenda de 20 hectares que tinha herdado do pai estava seca, terra rachada, plantação morta, gado vendido por preço de desespero e a dívida, aquela dívida maldita que tinha feito com a agiota, achando que ia conseguir pagar quando chuva voltasse, tinha crescido de 50 mil para 300 mil reais, com juros abusivos que dobravam a cada mês que passava sem pagamento. Clara tinha 38 anos e tinha trabalhado lado a lado com Roberto durante todo o casamento. Acordava antes do sol nascer para cuidar dos animais. Plantava, colhia, administrava a casa, fazia tudo o que marido fazia e mais um pouco. Mas nunca tinha sido consultada sobre a dívida. Roberto tinha escondido dela. Tinha achado que conseguiria resolver sozinho, que era a responsabilidade dele proteger ela dos problemas, e agora estava ali sem ter protegido nada, tendo que entregar ela para outro homem como forma de pagamento. Martim tinha 40 anos e era vizinho que morava a 5 quilômetros dali. Fazenda dele também tinha sofrido com seca, mas ele tinha conseguido segurar melhor. Tinha economias, tinha planejamento, e quando soube da situação de Roberto, quando o agiota começou a ameaçar que ia tomar a fazenda e a esposa do vizinho como pagamento, Martim apareceu com proposta que soou como salvação, mas que parecia humilhação disfarçada. Proposta era que ele pagaria a dívida toda com o agiota, 300 mil reais que Roberto jamais conseguiria juntar. Em troca, Clara viria trabalhar para ele por 2 anos, moraria na casa dele, cuidaria da casa, da comida,
Faria o trabalho que a esposa dele fazia antes de morrer 3 anos atrás. E depois dos 2 anos, estaria livre para voltar, dívida paga, acordo encerrado. Roberto tinha recusado no começo. Tinha dito que jamais faria aquilo, que não ia vender a esposa como se fosse objeto. Mas então o agiota apareceu, homem cruel, chamado Severino, que tinha 4 capangas armados, e disse que se dívida não fosse paga até fim da semana, ele ia tomar a fazenda. Ia matar Roberto e ia levar Clara do mesmo jeito. Não para trabalhar, mas para outra coisa. E deixou claro, sem precisar explicar o que era essa outra coisa. Deixou implícito na forma que olhou para Clara, no sorriso torto que apareceu no rosto dele, e Roberto entendeu que destino que Severino reservava para a esposa dele era pior que morte. E foi assim que Roberto ficou preso entre 2 escolhas impossíveis: deixar a agiota levar Clara para destino terrível ou aceitar proposta de Martim, que pelo menos garantia que ela seria tratada com respeito. Seria só trabalho doméstico, nada mais. E Martim tinha jurado isso, tinha dado palavra de homem, e Roberto conhecia ele há anos. Sabia que era homem de palavra, então escolheu o que parecia ser mal menor. Aceitou proposta e não consultou Clara. Não deu a ela direito de opinar sobre própria vida. Simplesmente decidiu e anunciou. E quando Clara descobriu, quando Roberto chegou em casa e disse: "Clara, a gente tem que conversar. Eu resolvi a questão da dívida. Você vai ficar 2 anos trabalhando na casa do Martim e depois volta." Ela não conseguiu falar por 1 minuto inteiro. Ficou olhando para o marido, tentando entender se tinha ouvido certo. Se ele realmente estava dizendo que tinha negociado ela, que tinha decidido vida dela sem perguntar, que tinha reduzido ela a objeto de troca. Clara finalmente encontrou voz e disse: "Você fez o quê? Você me vendeu. Você me vendeu para o vizinho como se eu fosse gado." E Roberto tentou explicar. Tentou dizer que não era assim, que era só trabalho, que Martim era homem de respeito, que era isso ou deixar Severino levar ela e fazer coisa pior. Mas Clara não queria ouvir desculpas, não queria ouvir justificativas, porque não importava qual era a situação, não importava quão desesperada era a escolha. Ele não tinha direito de decidir por ela. Ela era a esposa dele, não propriedade dele, e o fato de ele não entender isso, o fato de ele achar que estava protegendo ela, tomando decisão sozinho, mostrava que mesmo depois de 15 anos juntos, ele ainda via ela como alguém que precisava ser protegida, em vez de alguém que deveria ser consultada. Antes de continuarmos esta história que vai te fazer questionar conceitos de amor, proteção, autonomia e o que significa realmente respeitar sua parceira, eu preciso saber de você que está me ouvindo agora. De qual cidade você está nos acompanhando? Se você está ouvindo de Goiás, do Mato Grosso, do interior de Minas Gerais, de qualquer lugar deste país onde ainda existe essa ideia de que homem decide e mulher obedece, deixe seu like agora, mostre que você faz parte desta comunidade de pessoas que entendem que relacionamento é parceria entre iguais, não é protetorado, onde um decide pelo outro. Que entendem que amar alguém significa respeitar a autonomia dessa pessoa, mesmo em situações difíceis. Se inscreva neste canal, porque toda semana eu trago histórias que vão te fazer repensar conceitos que você talvez tenha herdado sem questionar, que vão te mostrar que boas intenções não justificam desrespeito, que vão te ensinar que parceria de verdade exige consulta, diálogo, decisão conjunta. Agora, vamos descobrir juntos o que realmente estava acontecendo naquele acordo. Quem era Martim de verdade e, principalmente, como aquela situação impossível se transformou em lição sobre respeito, autonomia e o que significa amar alguém de verdade. Clara chorou a noite inteira depois que Roberto anunciou decisão. Chorou não de medo de ir para a casa de Martim, porque Martim era homem bom que ela conhecia, mas chorou pela traição, pela humilhação de ser tratada como objeto, como algo que marido dela podia negociar sem permissão dela. E Roberto tentou consolar, tentou abraçar, mas ela empurrou ele, disse: "Não me toca.
Você perdeu o direito de me tocar quando decidiu me vender e dormiu no quarto de hóspedes. E pela primeira vez em 15 anos de casamento, eles dormiram separados. No dia seguinte, Roberto levou Clara até a fazenda de Martim, viagem silenciosa de 30 minutos, onde nenhum dos dois falou. Tensão no ar era palpável. E quando chegaram, Martim recebeu eles na varanda, cumprimentou Clara com respeito, mostrou o quarto onde ela ia ficar, quarto simples mas limpo, e explicou rotina. Ela acordaria às 6, prepararia café, limparia a casa, faria almoço e janta, cuidaria das galinhas e teria tardes livres, domingos folga completa, nada além disso, nada que violasse dignidade dela. E Clara ouviu tudo em silêncio, sem olhar para Roberto, sem olhar para Martim, apenas aceitando o destino que homens tinham decidido por ela. Roberto foi embora sem conseguir se despedir direito. Clara não quis abraço, não quis beijo. Apenas virou as costas e entrou na casa. E Roberto voltou para a fazenda vazia, sentindo peso de culpa. Sentindo que tinha salvado a esposa, mas perdido o casamento, sentindo que tinha feito a escolha certa pela razão errada, porque não tinha consultado ela, não tinha respeitado a autonomia dela, tinha agido como se ela não tivesse voz, como se proteção dele fosse mais importante que vontade dela. Os primeiros dias de Clara na casa de Martim foram estranhos. Ela acordava cedo, fazia trabalho mecanicamente, cozinhava, limpava, e Martim era educado, mas distante, agradecia pela comida, não pedia nada além do combinado, não tentava conversa, respeitava o espaço dela. E Clara ficava confusa, esperando que alguma hora ele mostrasse verdadeira intenção, que pedisse algo que não fosse trabalho doméstico. Mas dias passavam e nada acontecia. Ele apenas comia, agradecia, ia trabalhar na fazenda, voltava, jantava, ia dormir, rotina simples e respeitosa que não fazia sentido. Foi na terceira noite, quando Clara já não aguentava mais tensão de esperar sapato cair, que bateu na porta do quarto de Martim e disse: "Eu preciso saber o que você realmente quer de mim, porque isso de trabalho doméstico é desculpa. Ninguém paga 300 mil reais por empregada, então fala logo." E Martim olhou para ela com expressão cansada e disse: "Senta aqui, eu vou te contar a verdade que nem Roberto sabe." E ali, naquele quarto simples, Martim contou história que mudou tudo. Contou que quando esposa dele, Marina, estava morrendo de câncer 3 anos atrás, Roberto e Clara foram os únicos vizinhos que ajudaram de verdade. Clara ia todo dia levar comida, ajudar Marina a tomar banho, fazer companhia enquanto Martim trabalhava. E Roberto ajudava na fazenda de Martim para ele poder passar mais tempo com a esposa doente. E aquilo tinha significado tudo para Martim. Tinha feito últimos meses de Marina serem mais dignos, menos solitários. E quando Marina morreu, Martim jurou que se algum dia pudesse retribuir, ia retribuir. Então, quando soube que Severino estava ameaçando Roberto, que ia levar Clara, Martim decidiu intervir, mas sabia que Roberto tinha orgulho, que não aceitaria caridade, não aceitaria que alguém simplesmente pagasse dívida dele de graça. Então, criou desculpa do trabalho doméstico, criou acordo que parecia troca, mas que na verdade era presente disfarçado. E explicou para Clara: "Eu paguei Severino, 300 mil reais, dívida está quitada, Roberto está livre, você está livre, mas a gente precisa manter aparências por uns 3 meses. Você fica aqui, realmente trabalha. Vizinhos acham que é acordo de verdade. E depois de 3 meses você volta para casa, fim da história, ninguém sabe que foi favor, Roberto mantém dignidade, você fica segura, Severino fica pago e não volta." Clara ficou em choque, não conseguia acreditar. Disse: "Você está dizendo que isso tudo é mentira? Que eu não tenho que ficar 2 anos? Que você não comprou meu trabalho?" E Martim disse: "Eu não comprei nada, Clara. Eu paguei dívida do homem que me ajudou quando eu precisei.
mas fiz de forma que ele pudesse aceitar sem se sentir humilhado. Homem do interior tem orgulho forte. Se eu chegasse e falasse que ia pagar dívida de graça, ele não aceitaria. Então inventei essa história e você infelizmente ficou no meio. Mas eu juro, nunca foi minha intenção te desrespeitar. Nunca foi minha intenção te tratar como objeto. Você fica aqui 3 meses só para manter aparência e depois volta. Ou se quiser, volta amanhã mesmo, eu explico para Roberto a verdade. Clara sentou na beirada da cama, processando aquilo tudo, sentindo mistura de alívio, raiva, confusão, alívio de saber que não estava realmente vendida, que Martim era homem bom, que estava ajudando, mas raiva de Roberto por ter aceitado o negócio sem consultar ela, por ter decidido sozinho, e confusão sobre o que fazer agora, voltar imediatamente e confrontar Roberto ou ficar os 3 meses pensando se realmente queria voltar para homem, que tinha tratado ela como propriedade, mesmo que com intenção de proteger. Clara decidiu ficar. Decidiu usar aqueles 3 meses para pensar, para processar, para decidir se casamento dela tinha salvação, porque o problema não era só a dívida, não era só o acordo. O problema era a mentalidade que tinha permitido Roberto fazer aquilo. Mentalidade de que ele era protetor e ela era protegida, de que ele decidia e ela acatava, de que amor dele justificava tirar a autonomia dela. E isso era o problema mais profundo que precisava ser resolvido antes dela voltar. Durante os 3 meses que passou na casa de Martim, Clara trabalhou como combinado, mas também conversou muito com ele. Conversas profundas sobre casamento, sobre respeito, sobre diferença entre proteger alguém e controlar alguém, e Martim contava como tinha sido o casamento dele com Marina, como ela tinha sido parceira de verdade, como eles decidiam tudo junto, como ela tinha a voz ativa em tudo. E Clara percebeu que isso era o que faltava no casamento dela. Não faltava amor. Roberto amava ela, mas faltava respeito pela autonomia dela. Faltava entender que amar não é decidir pelo outro, é decidir com o outro. Enquanto isso, Roberto sofria sozinho na fazenda vazia, culpa comendo ele por dentro, saudade da esposa, arrependimento por não ter consultado ela. E foi durante aquele tempo sozinho que ele começou a entender o que tinha feito errado. Começou a perceber que, por mais que intenção fosse proteger, por mais que escolha fosse entre males, ele tinha tirado de Clara direito mais básico que qualquer pessoa tem, direito de decidir sobre própria vida. E isso era errado, independente de contexto. Era desrespeito independente de motivação. Roberto começou a ir toda semana na fazenda de Martim. Levava flores, pedia para ver Clara, e ela no começo recusava, não queria ver ele. Mas depois começou a aceitar. Conversas curtas na varanda e ele pedia perdão. Explicava que estava desesperado, que não viu outra saída, e ela ouvia, mas não cedia, não perdoava fácil. Porque perdão não era sobre entender motivo, era sobre ele reconhecer erro e prometer mudança. Foi na 10ª visita, 2 meses e meio depois de Clara ter saído de casa, que Roberto finalmente disse as palavras certas. Ele chegou sem flores, chegou humilde e disse: Clara, eu passei esses meses pensando e eu entendi. Eu entendi que eu não falhei porque aceitei a ajuda do Martim. Eu falhei porque não te dei escolha. Eu te tratei como se você fosse minha propriedade e não minha parceira. E isso foi errado. Isso foi desrespeitoso. Isso foi machista. Eu não posso voltar atrás. Não posso consertar o que fiz. Mas posso prometer que se você voltar, se você me der outra chance, nunca mais eu vou decidir nada que afete a gente sem te consultar. Nunca mais eu vou achar que proteger você justifica desrespeitar você. E se você não voltar, eu vou entender. Porque você tem direito de escolher, direito que eu tirei de você antes, mas que eu tô te dando agora. Clara ouviu aquilo e viu sinceridade nos olhos dele. Viu que ele realmente tinha entendido. Não era desculpa, era reconhecimento real do erro. E sentiu algo amolecer dentro dela. Sentiu que talvez
Talvez o casamento deles tivesse salvação se Roberto realmente mudasse, se realmente passasse a tratá-la como igual e não como protegida. Clara disse: eu volto, mas com condições. Primeira, você nunca mais esconde nada de mim. Dívida, problema, decisão, nada. A gente divide tudo, bom e ruim. Segunda, a gente toma decisões importantes juntos, sempre, não importa qual é a situação. Você me consulta. Terceira, você para de me tratar como alguém frágil que precisa ser protegida e começa a me tratar como parceira forte que pode enfrentar problemas junto com você. Aceita. E Roberto aceitou sem hesitar. Aceitou com lágrimas nos olhos. Aceitou beijando mãos dela. E prometeu que ia honrar aquilo, que ia ser marido melhor, que ia ser parceiro de verdade. Clara voltou para casa uma semana depois. Os 3 meses tinham se completado e o acordo estava oficialmente encerrado. E Martim, numa tarde que convidou os dois para jantar, revelou verdade completa, contou para Roberto que o acordo tinha sido mentira desde o começo, que tinha pago dívida de graça, que tinha inventado história de trabalho doméstico só para Roberto aceitar ajuda sem perder dignidade. E Roberto ficou chocado, ficou sem palavras. E depois chorou. Chorou de gratidão, chorou de vergonha. Chorou porque percebeu que tinha feito esposa passar por 3 meses de humilhação por nada, porque dívida já estava paga desde o começo. Porque ele podia ter explicado para Clara, desde o primeiro dia, que era favor disfarçado. Mas não explicou porque nem ele sabia. Roberto quis devolver dinheiro. Disse que ia pagar de volta, não importa quanto tempo demorasse. Mas Martim recusou, disse: vocês me ajudaram quando Marina estava morrendo. Esse dinheiro é nada comparado com o que vocês fizeram por mim. Considerem pago. E se quiserem retribuir, retribuam ajudando a próxima pessoa que precisar. Criem corrente de solidariedade em vez de dívida. E Roberto concordou, prometeu que ia fazer isso. Os meses seguintes foram de reconstrução. Roberto e Clara trabalhavam juntos, não só na fazenda, mas no casamento. Ele aprendendo a consultar ela antes de decidir. Ela aprendendo a confiar nele de novo. E aos poucos foram voltando a ser parceiros de verdade. E quando finalmente chuva voltou, quando plantação começou a germinar de novo, eles sentiram que não era só terra que estava renascendo, era casamento deles também. Era respeito entre eles. Era parceria que tinha quase morrido, mas que agora estava mais forte, porque tinha passado por teste e sobrevivido. E assim, chegamos ao final desta história sobre escolhas impossíveis, sobre diferença entre proteger e controlar, sobre o que significa respeitar a pessoa que você ama. E agora é hora de refletirmos profundamente sobre o que esta história nos ensina, porque você não ouviu tudo isso até aqui sem motivo. Talvez você precise entender algo sobre autonomia, sobre parceria, sobre como boas intenções não justificam desrespeito. A primeira lição é sobre a diferença entre proteger e controlar. Roberto achava que estava protegendo Clara quando decidiu sozinho. Achava que o amor dele justificava tirar a escolha dela. Mas proteger alguém não é decidir por eles. É dar ferramentas para eles decidirem por si mesmos. Proteger é estar ao lado, não na frente. É apoiar, não substituir. E quando você ama alguém, você respeita a autonomia dessa pessoa mesmo em situações desesperadas. Você consulta, você divide peso da decisão. Você não carrega sozinho, achando que isso é força, quando na verdade é desrespeito. A segunda lição é sobre machismo estrutural, que existe até em relacionamentos amorosos. Roberto não era homem mau. Ele amava Clara de verdade, mas tinha sido criado com a ideia de que homem decide e mulher confia, de que homem é provedor e protetor e mulher é protegida. E essa mentalidade é tóxica mesmo quando vem de lugar de amor, porque reduz mulher a pessoa sem agência, sem voz, sem direito de decidir próprio destino, e isso precisa mudar. Homens precisam entender que parceira não é subordinada, que casamento não é hierarquia, é parceria entre iguais. A terceira lição é sobre a importância de comunicação em relacionamento. Roberto escondeu dívida de Clara por meses, porque tinha vergonha,
porque achava que tinha falhado como homem, e essa falta de comunicação criou um problema muito maior. Então, lição é: não esconda problemas do seu parceiro. Não carregue peso sozinho por orgulho ou vergonha. Relacionamento forte é onde dois dividem tudo, bom e ruim, onde não existe segredo, onde confiança permite vulnerabilidade, e esconder problema para proteger parceiro geralmente piora a situação em vez de melhorar. A quarta lição é sobre como o orgulho masculino pode ser destrutivo. Roberto não aceitaria a ajuda de Martim se fosse oferecida diretamente como caridade. E por causa desse orgulho, Clara teve que passar por 3 meses de sofrimento desnecessário. Então, homens, aprendam a aceitar ajuda sem ver como fraqueza. Aprendam que pedir ajuda é força, não fraqueza. Que aceitar que você não consegue resolver tudo sozinho é maturidade, não fracasso. E que proteger orgulho não vale sacrificar bem-estar das pessoas que você ama. A quinta lição é sobre o poder do perdão, mas também sobre perdão que exige mudança real. Clara não perdoou Roberto simplesmente porque ele pediu desculpas. Ela perdoou quando viu que ele realmente tinha entendido o erro, quando ele prometeu mudança concreta, quando reconheceu que o problema não foi só decisão específica, mas mentalidade que permitiu aquela decisão. E isso é importante. Perdão não deve ser automático. Deve ser conquistado através de reconhecimento real de erro e compromisso real com mudança. E Clara foi sábia em exigir isso antes de voltar. A sexta lição é sobre solidariedade comunitária. Martim ajudou Roberto não por obrigação, mas por gratidão, porque Roberto tinha ajudado ele antes e criou corrente de bondade. E essa é a forma como comunidades fortes funcionam, ajudando uns aos outros sem esperar retorno imediato. Sabendo que hoje você ajuda alguém e amanhã alguém ajuda você, isso é especialmente importante em tempos difíceis, como seca, crise econômica, onde o sistema oficial falha e comunidade precisa se apoiar mutuamente. E a última lição, talvez a mais importante, é que amar alguém não te dá direito de decidir pela vida dessa pessoa. Não importa quão desesperada é a situação, não importa quão boa é a intenção, você não tem direito de tirar a autonomia de alguém. E se você realmente ama essa pessoa, você vai entender que respeitar a autonomia dela é parte fundamental do amor. E que você pode oferecer opinião, pode oferecer apoio, mas decisão final sobre a vida dela precisa ser dela. Porque ela não é sua propriedade, é sua parceira, e parceiro respeita, não controla. Agora eu te pergunto, você já fez algo parecido com o que Roberto fez? Já decidiu algo pela sua parceira sem consultar, achando que estava protegendo? Já tirou escolha de alguém com desculpa de amor? E se fez? Você reconheceu o erro? Você mudou o comportamento? Ou você continua achando que proteção justifica controle? Porque se você ainda acha isso, você precisa repensar urgentemente. Porque relacionamento saudável é construído sobre respeito mútuo. E respeito inclui autonomia, inclui voz igual, inclui decisão compartilhada. E para mulheres que estão ouvindo, se você está em relacionamento onde parceiro decide por você, sem consultar, onde ele usa amor como desculpa para controle, onde você não tem voz igual, saiba que isso não é amor verdadeiro. Isso é amor possessivo. E você merece mais. Você merece ser tratada como igual, como parceira, como pessoa com autonomia. E se parceiro não entende isso, se ele não muda depois de você comunicar, então talvez seja a hora de repensar se esse relacionamento é saudável. Se esta história te tocou, se você viu seu relacionamento aqui, se você entendeu algo sobre respeito que não tinha entendido antes, deixe seu like, compartilhe com casais que precisam entender isso, especialmente compartilhe com homens que ainda acham que decisão unilateral é forma de proteção. Se inscreva neste canal para mais histórias que vão te fazer repensar padrões de relacionamento, que vão te ensinar sobre respeito, comunicação, parceria de verdade. Comente aqui embaixo, me conta, você está em parceria de verdade ou em relação onde um decide e outro obedece? Conta, porque quando compartilhamos, criamos consciência coletiva, criamos movimento de mudança.
E até a próxima história. Lembre-se sempre, amar é respeitar. Não controlar é consultar, não decidir sozinho. É tratar como igual, não como protegido. Então, se você ama alguém de verdade, mostra esse amor através de respeito pela autonomia, pela voz, pela escolha dessa pessoa, porque amor sem respeito não é amor, é posse. E ninguém merece ser possuído. Todos merecem ser amados com respeito e dignidade.